Meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, agradecer ao pastor Rossi, ao conselho, a honra de estar aqui neste culto, ao presbítero Cleberson pela oração, eu agradeço muito, e quero também saudar aqueles que nos acompanham nessa transmissão. É uma bênção poder entrar em lares agora e alcançar tantos irmãos que por uma razão ou outra não puderam estar conosco, e que nesses dias que nós temos de uma verdadeira revolução tecnológica podem desfrutar também de coisas boas, que é ouvir a palavra de Deus lá onde estão. Meus irmãos, eu quero convidá-los para que abramos a palavra de Deus no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós leremos os 4 primeiros versículos. E aí eu vou pedir aos irmãos a gentileza de continuarem com a Bíblia aberta para que nós citemos outros versículos aqui do capítulo 1. O ideal seria que nós lêssemos pelo menos até o versículo 45, mas os irmãos mantenham a Bíblia aberta. Eu lerei os 4 primeiros versículos e aí depois os irmãos acompanhem os demais versículos que porventura eu citar aqui. Lucas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Então, por gentileza, com a Bíblia aberta, fechemos os nossos olhos e vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê graça e que nós compreendamos bem a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo que já aconteceu aqui esta noite, pelos louvores edificantes que entoamos, ouvimos, pela oportunidade de nos envolvermos efetivamente com esse ministério através de nossas ofertas. Te louvamos, ó Deus, por esse ajuntamento, pelas famílias representadas aqui. Te louvamos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana Unida, que o Senhor plantou aqui neste lugar há tantos anos, para que aqui no coração desta cidade a Tua palavra pudesse ser proclamada. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê graça para que consigamos entender bem a Sua palavra, por ela sejamos edificados, o Seu nome seja glorificado na nossa vida, para que ao sair daqui, Senhor, saiamos fortalecidos na força do Seu poder, e conversando uns com os outros e testemunhando que de fato o Senhor falara ao nosso coração. Que seja assim, ó Deus, para a glória do Seu nome e para a edificação de todos nós. Pedimos a Tua bênção para aqueles que nos acompanham também por essa transmissão feita aqui deste culto. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom quando nós, entre amigos ou família, a gente começa a lembrar fatos da nossa história. Todos nós gostamos de fazer isso. Evidentemente que gostamos de lembrar coisas boas que já passaram, né? É muito bom quando a gente pega, por exemplo, um álbum de família, ou entre nós começamos a lembrar coisas do passado. É muito bom. As narrativas da história. E ainda mais quando nós começamos a falar sobre a história da nossa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse evangelho escrito por Lucas era um médico, mas se revelou também um bom historiador. Então ele escreveu esse evangelho que tem o seu nome, escreveu também Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. E Lucas escreve este livro direcionado a Teófilo.
Teófilo, provavelmente um grego romano, alguém convertido pela graça de Deus e provavelmente discipulado por Lucas. Dá a entender no versículo 4 que essas verdades, as quais foram passadas a Teófilo, tenham sido feitas pelo próprio Lucas. E Lucas então resolve escrever a história, narrar a história da nossa salvação. E ele então faz isto depois de uma investigação bem feita. Ele então começa a colocar numa ordem essa história e esses fatos maravilhosos. E eu gostaria de pensar uma expressão que ele usa no versículo 1, quando ele fala sobre as coisas que aconteceram entre nós, ele diz. As coisas que aconteceram entre nós. Então eu gostaria de tematizar a nossa meditação com essa expressão. As coisas que não só aconteceram, mas as coisas que acontecem entre nós. E Lucas vai contar então muitas coisas que aconteceram entre nós. A nossa história, ele vai falar do capítulo 1 até o final, ele vai contar a história de Jesus, vai narrar muitos fatos importantes. É lógico que não dá para falar tantos deles aqui, mas eu gostaria de falar sobre algumas coisas que aconteceram e acontecem entre nós, e que traz tanta edificação e força para nós. E veja só, em primeiro lugar, irmãos, dessas coisas que acontecem entre nós, eu gostaria de destacar o versículo 13 desse capítulo 1. Nós sabemos aí a história de Zacarias. Então Lucas, para narrar a história de Jesus, a história da salvação, ele começa a narrar um tempo antes do nascimento de Jesus. E ele começa com a história de um sacerdote chamado Zacarias. E ele vai contar essa história. Quando a gente lê esses versículos aí, a gente percebe que era um dia comum, um dia normal. Zacarias foi escolhido para fazer e dar o seu plantão como sacerdote. A Bíblia diz que, como todos os dias aconteciam, quando o sacerdote adentrava para prestar o seu serviço sacerdotal, o incenso estava queimando, diz aí o texto da Bíblia Sagrada, as pessoas estavam lá do lado de fora orando, e Zacarias, como sempre fazia no seu plantão, e os demais sacerdotes faziam, ele entrou. E naquele dia, o anjo Gabriel então se revelou a Zacarias e disse para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Coisas que acontecem entre nós, irmãos. As nossas orações são ouvidas. Não apenas algo que aconteceu lá atrás, mas são coisas que acontecem entre nós. Deus é um Deus bendito que não rejeita a nossa oração, nem afasta de nós a sua graça. Na nossa angústia nós clamamos ao Senhor porque Ele nos ouve. Bendito é o Senhor que ouve as nossas orações. Deus é bom. Então, na nossa história, coisas que aconteceram lá atrás e que continuam acontecendo entre nós, uma delas é esta: Deus escuta, Deus ouve as nossas orações. A história de Zacarias é muito interessante. Ele já era idoso, ele e sua esposa Isabel. Eu tenho por mim, irmãos, que Zacarias nem mais orava constantemente como ele fazia no passado, pedindo um filho. Eu creio que Zacarias já tinha pensado assim: bom, eu acho que Deus não vai ouvir mais essa oração com um sim, porque nós já estamos idosos. É bem verdade que lá atrás nós gostaríamos muito, porque eu sou um filho de sacerdote, Isabel é filha de sacerdote. Uma mulher não ter filho nessa nossa sociedade, nesse contexto, é tão ruim. De certa forma ela sofre um desdenho da sociedade. Então Zacarias orou muito, mas agora a Bíblia diz que ele é um homem idoso, ele e a sua esposa. Ela idosa, estéril, mas Zacarias é surpreendido, irmãos, com esta frase: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Coisas que acontecem entre nós, irmãos. Deus ouve as nossas orações. Deus é um Deus que ouve as nossas orações.
Lá em Apocalipse, usando uma metáfora das nossas orações, diz que é como fumaça na presença de Deus. Elas permanecem na presença de Deus. Eu não sei se você já teve experiência assim, depois de anos, às vezes já nem orando tão intensamente como orava por determinadas coisas, de repente aprove a Deus responder a sua oração. Talvez você estava pensando e comentou e conversou, mas você percebe depois que aquele desejo, aquele comentário, Deus ouviu como se fosse uma oração. Deus é maravilhoso, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. A palavra nem chegou na nossa boca, Ele sabe tudo. Ele prescruta os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que Ele conhece os intentos do nosso coração, coisas que acontecem entre nós. Deus escuta a nossa oração. Zacarias, ele duvida da credibilidade da palavra do anjo. Como nós temos as nossas fraquezas, a nossa fragilidade. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, congregando, mas somos frágeis. Muitas vezes até duvidamos de que é verdade o que Deus disse. Muitas vezes pensamos, será que Deus não vai ouvir a nossa oração? Será que de fato Deus pode? Será que Deus está atento ao meu clamor? Mas sim, irmãos, Deus está atento ao nosso clamor. E Zacarias foi exortado, porque ele não creu na credibilidade da palavra daquele anjo. E aí o anjo disse, olha, você vai ficar mudo até nascer o seu filho, João. E quando nasceu a criança, então ele voltou a comunicar normalmente. E aquela exortação, irmão, serviu para ele, serve para nós, de um Deus que nos exorta. Nós precisamos crer de fato que a palavra de Deus é verdade. Outra coisa que acontece entre nós, irmãos, eu olho aqui e vejo na vida de Maria. Repare comigo. A palavra de Deus diz que saindo dali o anjo Gabriel foi até uma jovem noiva comprometida com um rapaz. E aí esse anjo então diz para aquela mulher, para aquela moça Maria, dizendo que ela ia ser mãe. Coisas que acontecem entre nós, irmãos. Deus nos usa como instrumentos. Deus nos usa como instrumentos. Assim como Deus usou Maria como instrumento, Ele usa a mim. Apesar de ser como sou, Ele usa você, Ele usa nós. Ele que nos dá dons e talentos. Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos usa como instrumentos. E diz a palavra de Deus então que no versículo 30 e 31, aquele anjo se apresenta diante de Maria e diz, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Maria, escolhida por Deus para ser um instrumento. Deus sempre nos usou como instrumentos seus. Coisas que acontecem entre nós. Sermos instrumentos maleáveis nas mãos de Deus. E é interessante, irmãos, que Maria também tem as suas dificuldades. Mas se Zacarias duvidou da credibilidade, Maria duvida da possibilidade. Menos grave. Ela diz, como que é possível isto? Eu sou virgem. Ela não crê na credibilidade da palavra do anjo, mas ela crê na possibilidade. Ela diz, como vai ser isso? A ela não cabe uma exortação, e como aconteceu com Zacarias. Mas Maria também mostra sua fraqueza, como todos nós, instrumentos frágeis, embora nas mãos de um Deus tão forte e poderoso. Ela não crê na credibilidade, ela não duvida da credibilidade, mas ela tem dificuldade com a possibilidade. Como que vai ser isso? Disse ela. E o anjo pega e explica para ela. Ele explica e diz para ela, para Deus não há impossíveis, Maria. E aí dá uma notícia maravilhosa, diz a sua parenta Isabel, mesmo sendo idosa, está grávida.
E ele diz: não há impossíveis para Deus. Então, meus amados irmãos, são coisas que acontecem entre nós hoje, ainda. Coisas que acontecem, um Deus que escuta a nossa oração, um Deus tão bendito assim, apesar de ser tão poderoso, tão importante, quando nós o invocamos, Ele escuta a nossa oração. Se nós fôssemos falar com alguém famoso agora, uma pessoa famosa, alguém importante, certamente não conseguiríamos. Mas Deus, que é o Rei do universo, quando nós o invocamos, Ele mesmo se comprometeu e diz que se nós o invocamos, se nós o invocarmos, Ele vai nos ouvir. É tão bom saber disso, que esse Deus tão poderoso nos permite ter acesso à presença dEle. Entramos no nosso quarto, fechamos a porta e o invocamos, Ele está lá. Se reunimos aqui, o invocamos, aqui Ele está. É um Deus presente, onipresente, um Deus que tem os ouvidos atentos ao nosso clamor, que sempre motivou seu povo a clamar, a orar e buscar, que Ele estaria atento. Deus é maravilhoso, irmãos. Coisas que acontecem entre nós, Deus escuta a nossa oração. Coisas que acontecem entre nós, Deus nos usa como instrumentos. Sempre fez isso. Sempre usou homens e mulheres. Ele usa Maria e diz que Maria seria um instrumento nas mãos do Senhor. E quando ela entende aquilo, aquela mensagem, ela então louva a Deus e diz: cumpra em mim então, cumpra em mim o teu querer. Meus amados irmãos, há aqui um momentozinho no texto, se você ler com cuidado, perceberá que Maria dá uma paradinha e fica pensando por alguns segundos. O que passou na mente de Maria naqueles segundos? Há um livro de Soren Kierkegaard, Temor e Tremor, em que ele narra o que poderia ter acontecido com Abraão, o que passou na mente de Abraão, naqueles 3 dias que ele caminhou para sacrificar o filho Isaque. E Soren Kierkegaard também cita Maria, que teria passado na mente dela. Pensa, irmãos, nesses segundos, quando ela escuta esta mensagem, nesses segundos que invadem a mente dela, talvez ela teria pensado: mas como é que eu vou explicar isso para o meu noivo? Como é que vai ser isso? Como que isso é possível? Meus amados irmãos, ainda que nós muitas vezes não consigamos entender a possibilidade, nós temos que crer que para Deus tudo é possível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Nós somos instrumentos de Deus. A nossa vida é só para a glória de Deus. Os anos vão passando e nós precisamos entender que tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tem um propósito de glorificar o nome do Senhor. A nossa vida só tem sentido porque nós somos instrumentos maleáveis nas mãos de Deus. A nossa vida só tem sentido por causa daquilo que Ele nos deu. Ainda nesta tarde eu estava esperando para fazer um exame médico. E na salinha que eles me colocaram, tinha um senhor idoso e uma jovem lutando contra o câncer. E eles falando da luta deles. E eles tentando entre eles, qual seria o sentido disso? Meus irmãos, à luz da palavra de Deus em Eclesiastes, a vida não tem sentido por si só. As pessoas não conseguirão entender o sentido da vida, porque ela não tem sentido. A vida por si só não tem sentido. E Salomão chega a essa conclusão, que o sentido da vida só pode ser encontrado no Criador. O resumo de tudo, o resumo da nossa existência é crer em Deus, é temer o Senhor,
é sermos instrumentos nas mãos dele. É isso que vai dar sentido para nós. As pessoas não encontrarão o sentido da vida fora de Deus. Maria, então, ela diz: eu sou um instrumento nas suas mãos, Senhor. E ela faz um lindo cântico, dizendo do poder do Altíssimo que a envolveu. E ainda que a vida fosse tão difícil para ela, num contexto daquele, ela está disposta a ser um instrumento nas mãos de Deus. E olha nós aqui falando dela, tantos anos depois. Meus amados irmãos, Deus nos usa como instrumentos, frágeis como somos, muitas vezes medrosos, confusos, duvidando da possibilidade do que Deus diz. Mas devemos contar a nossa história, a história das coisas que acontecem entre nós. Deus nos usará para a glória do seu nome, na expansão do seu reino, apesar de nós. A terceira coisa, irmãos, que esse texto me faz pensar nessa expressão usada por Lucas, coisas que acontecem entre nós, não só num Deus que escuta nossa oração, não só no Deus que nos usa como instrumentos, mas repare na vida de Isabel. No versículo 41 e 42 diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, ela começou a falar palavras e profetizar coisas tão lindas. O que é isso, irmãos? Deus nos capacita com o Espírito Santo. Coisas que acontecem entre nós. A presença do Espírito Santo na nossa vida. Maria foi visitar a sua parente. E quando ela faz a saudação, João Batista, aquela criança de 6 meses no ventre de Isabel, ela se movimenta como um sinal de exultação na presença do Senhor Jesus, que ainda era uma substância sem forma dentro do corpo de Maria. A Bíblia Sagrada, irmãos, diz que Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. 5 meses. Eu não sei se ela estava constrangida, ou porque foi uma gravidez difícil, por ser uma mulher idosa. Mas a Bíblia diz que por 5 meses ela ficou dentro de casa. Até que ela disse assim: bom, agora eu vou sair e vou testemunhar o que Deus fez. Eu entendo Isabel ficar 5 meses sem sair de casa. Mas Isabel, depois de 5 meses, ela sai. E agora, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, ela está disposta. O versículo 25 diz, Isabel diz: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filho. Aquela sociedade era uma sociedade muito difícil. Isabel certamente sofreu muito, porque ela era filha de sacerdote. Pensa os irmãos, como que ela poderia explicar isso? Filha de sacerdote, esposa de sacerdote, anos e anos desejando uma cura, desejando ser mãe, e não foi possível. Zacarias certamente nem orava mais com esse tema. Ele já era um homem idoso. Isabel nem pensar. Mas coisas que acontecem entre nós. Milagres do Senhor, visitação do Espírito Santo, capacitação dada por Deus para que nós prossigamos na nossa caminhada. As Escrituras Sagradas aqui estão para nos motivar, para que lendo, e Lucas está escrevendo a Teófilo, um discípulo dele, dizendo: eu vou narrar para você as coisas que entre nós aconteceram. Porque Lucas estava convencido de que aquele grego romano, quem sabe alto funcionário do Império Romano, seria impactado ainda mais com as histórias da nossa salvação.
das coisas que aconteceram. E Lucas está disposto então a narrar na ordem dos fatos, depois de investigar, depois de ter ouvido testemunhas oculares. Ele diz aqui, e ele diz: olha, eu preciso falar para você das coisas que acontecem e que aconteceram entre nós. Esses fatos, irmãos, que nós precisamos lembrar até hoje. É isso que nós fazemos, reunião após reunião. Lemos a palavra de Deus e lembramos das coisas que Deus já fez e das coisas que Deus faz entre nós, e nos motivamos das coisas que Deus ainda fará por nós e através de nós. É a nossa esperança. Vivemos nessa esperança. Coisas que acontecem entre nós que nós não podemos esquecer. Deus escuta a nossa oração. É possível. Deus nos usa como instrumentos. Não há nada impossível para Deus. Você pode até duvidar da credibilidade, mas você é um discípulo de Jesus, e certamente Deus vai exortar você e vai até te disciplinar, porque nós não podemos duvidar da credibilidade. Talvez podemos até ter dificuldade com a possibilidade, mas seja uma coisa ou outra, o Espírito Santo de Deus há de nos capacitar e de nos ajudar, porque Deus conhece a nossa fraqueza, Ele sabe das nossas dificuldades, irmãos. Deus é um Deus paciente, é por isso que Ele nos exorta, é por isso que muitas vezes permite que passemos por uma tribulação, porque a tribulação é um instrumento de Deus, para que nós cresçamos, para que nós tenhamos mais experiência, para que a esperança seja fortalecida. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ele permitiu aquela tribulação em Zacarias, porque Zacarias duvidou da credibilidade. Ele exorta Maria, porque Maria duvidou da possibilidade. Entende, Isabel, que ficou 5 meses trancafiada na sua casa, mas ela sai, achou força, o Espírito Santo a capacitou, ela sai e agora ela olha nos olhos das pessoas, e aquela mulher idosa, ela diz: eu estou grávida. Como pode ser isso? Ela diz: milagre, um Deus que escuta a oração. Eu e meu marido, a gente vem orando anos e anos e anos, já estamos idosos, pensávamos que Deus não ouviria, mas o anjo disse para o meu marido, e de fato aconteceu: eu estou grávida. Irmãos, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. E aquela mulher cheia do Espírito Santo, eu gosto muito da expressão original aqui desse texto, diz que ela ficou possuída pelo Espírito Santo. E esse verbo é muito forte, porque é o mesmo verbo usado para quando uma pessoa fica possuída por um espírito maligno. Diz que ela ficou tomada, possuída pelo Espírito Santo de Deus, e possuída pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a falar coisas maravilhosas, e ela começa a falar sobre a visita que ela recebeu da mãe do seu Senhor. Veja, meus amados irmãos, são coisas que acontecem entre nós. Essas coisas que acontecem entre nós, que faz com que nós nos reunamos aqui, que prestemos culto, que faz com que o conselho, os pastores, os irmãos se movimentem, que nos faz com que nós busquemos conhecer a Deus mais e mais, que nos dá força, que nos dá energia, que faz com que em meio às adversidades da vida, a gente prossiga, porque são coisas que acontecem entre nós. Deus escuta a nossa oração, Deus nos usa como instrumentos, Deus nos capacita com o Espírito Santo.
Eu tenho certeza que você já foi assim usado por Deus e é usado por Deus. Às vezes numa fila, esperando ser atendido, sem você ter programado nada. Mas você é um instrumento de Deus. E Deus usa você. Tem usado você. Anos e anos usado você. Porque Deus é bom. Permita-me concluir, irmãos, essa reflexão dizendo que Lucas resolveu escrever ao seu amigo e discípulo Teófilo para narrar as coisas que aconteceram entre eles. Assim Lucas fez, procurando colocar em ordem os acontecimentos. As coisas que aconteceram lá nos ensinam que a história continua aqui. É a nossa história. É a nossa história. As coisas que acontecem entre nós. Durante o tempo em que o incenso estava queimando, ou seja, no cotidiano, como sempre acontecia, o incenso não poderia deixar de queimar. Tem a ver com o cotidiano, tem a ver com a rotina. Era sempre assim. O incenso queimando, o sacerdote entrava para fazer o seu serviço, o povo lá fora orando, parecia um dia comum. Mas as coisas que acontecem entre nós, irmãos, elas acontecem no dia comum, no dia a dia, na segunda-feira. Acontece nos dias comuns. Acontece hoje. Um dia comum, em que você correu de um lado para o outro. E pela graça e misericórdia de Deus, você diz assim, não, mas eu tenho força, eu vou lá. E você aqui está. Razão para não estar você tem. Você está cansado. Você acharia muitas razões, mas Deus, Ele é tão bom, que nos dá essas oportunidades maravilhosas. Eu fui pastor 20 anos de tempo integral numa igreja assim. Nesses últimos 9 anos, a denominação me trouxe aqui para São Paulo, para num projeto no Mackenzie, trabalhar na área de comunicação, fazendo esse elo com a nossa denominação. E todo final de semana, então, eu estou num lugar diferente. Ontem eu estava em São João da Boa Vista, hoje eu estou aqui. Semana que vem, se Deus permitir, estarei na cidadezinha de Cananéia. No outro, se Deus quiser, estaremos juntos lá na cidade de Governador Valadares. Assim vai, todo final de semana. Com exceção do final de dezembro, do final do ano, todo final de semana eu estarei no lugar. E sabe o que tem sido gratificante, irmãos? É que às vezes eu vou num lugar desse e tenho que sair às vezes de madrugada para chegar na hora certa aqui. Eu vou e penso assim, mas Senhor, às vezes na casa de um hospedado, às vezes num hotel lá perto da igreja, em algum lugar, a minha oração tem sido uma única só, Senhor, não tem sentido eu estar aqui, se não for para ser um instrumento nas suas mãos, não tem sentido. O que dá sentido para nós não é a denominação religiosa, irmãos, nenhuma delas, nem mesmo a nossa. O que dá sentido para a nossa vida é sermos um instrumento nas mãos de Deus. Isso faz a diferença. A vida passa tão rapidamente. Nós precisamos ser instrumentos que não apresentem resistência nas mãos de Deus. Instrumentos maleáveis, para que Deus nos molde e nos use conforme a sua vontade. Essa é a nossa expectativa. Eu desejo que Deus abençoe muitos irmãos, que nessa noite os irmãos lembrem das coisas que acontecem entre nós, de um Deus que escuta a nossa oração, de um Deus que tem dito para nós que não há nada impossível para Ele. Porque cá entre nós, irmãos, uma mulher idosa,
estéril, ser mãe de filhos, uma jovem, comprometida, como naquela época já estava com o contrato do casamento, virgem, se engravidar. Irmãos, para crer nisso, só mesmo a ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que isso é loucura para aqueles que não creem. É loucura o negócio desse. E o que para eles é loucura, irmãos, para nós é motivo de exultação. É uma bênção poder crer no Senhor. Nós só cremos nessa loucura da pregação, irmãos, por causa do Espírito Santo que nos capacita, que enche o nosso coração de esperança, porque são coisas que acontecem entre nós. Nós temos histórias para contar. Nós sabemos de um Deus maravilhoso, na nossa história, na história da nossa família, dos milagres que Ele já fez na sua casa. Você sabe disso. Você sabe disso. E é só te dar uma oportunidade, você vai contar as coisas que aconteceram na sua casa. Ah, se você tiver tempo, eu posso te contar algumas coisas que aconteceram. Coisas que acontecem entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fique em pé se você puder. Deus, Ele nos ouve. Você crê que o Senhor Jesus está aqui entre nós? Será, irmãos, que nós oraríamos do mesmo jeito se os nossos olhos físicos vissem Jesus aqui? A gente crê que Ele está aqui, não crê? Se você estivesse vendo com os seus olhos, você oraria do mesmo jeito que você ora? Ou você seria mais fervoroso? Se você visse Jesus aqui, você cantaria do mesmo jeito. Sabe, meus amados irmãos, nós não precisamos ver o Senhor Jesus aqui para crer que Ele está aqui. Ele está aqui. E não é nem porque nós acostumamos a crer nisso, não. É porque Ele prometeu que quando nós estivéssemos reunidos no nome dEle, Ele se faria presente. E você acha que Ele está aqui? Se Ele prometeu, Ele está. Porque nós estamos reunidos no nome dEle. Então você imagina, irmãos, o que isso pode acontecer na nossa vida? O que é que está angustiando a sua alma? Qual o problema que é tão difícil, que tem tentado roubar a sua alegria? O que você acha da gente colocar isso na presença dEle e clamar a Ele? Vamos fazer isso? Um problema que parece difícil, impossível, e talvez você diz, bom, isso aí eu não sei como resolver. Isso é difícil demais. Eu sei que coisas que acontecem entre nós são assim. Eu me lembro quando estava no seminário, e aí eu recebi uma ligação da mamãe. A mãe faleceu com 58 anos. Eu estava no segundo ano. Não, eu tinha chegado para o seminário no ano de janeiro de 87. A mamãe me ligou e eu disse, mamãe, como é que são as coisas aí em Uberlândia? Ela diz assim, meu filho, está uma tristeza só. Eu falei, por quê? Eu estou esperando aqui, porque vai ter o vestibular aqui no seminário amanhã. Ela falou assim, meu filho, não dá para você desistir não, e vir embora. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a Juliane, a sua cunhada, foi constatado um câncer nela. Minha cunhada estava grávida de 4 meses, constataram um câncer na boca dela. Na semana seguinte seria o vestibular do seminário. Eu disse, bom, aí tinha lá 2 amigos meus, e eu falei para eles, olha, eu estou indo embora. E aí um dos meus amigos, hoje também pastor, ele fez uma pergunta intrigante para mim. Ele diz assim, escuta, você lá, que diferença você faria? Ele quis me ensinar o seguinte, Deus escuta as orações. Eu disse assim, bom, eu vou chorar junto, vou tentar consolar. Ele falou assim, tudo bem, mas
Você não pode aqui mesmo você começar a buscar a Deus por isso? E aí, irmãos, eu resolvi ficar lá, mas resolvi ir para a presença de Deus 3 dias orando e jejuando. Eu disse, eu vou orar e jejuar 3 dias. Eu fiz isso. E eu pedi uma coisa a Deus que parecia muito impossível. Eu falei assim, Senhor, no final do 3º dia eu vou ligar para a mamãe. E eu queria que ela estivesse sorrindo, falando para mim. Irmão, sabe o que aconteceu para a glória de Deus? No 3º dia eu liguei para a mamãe. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Ela dizia, meu filho, a 3ª junta médica constatou que o câncer não é mais maligno. Eu disse, como isso acontece, mãe? Coisas que acontecem entre nós, irmãos. A 3ª junta médica disse, não, mudou aqui as características desse câncer. A Juliana ainda não era convertida, hoje ela é uma irmã abençoadíssima, lá da igreja presbiteriana lá em Uberlândia, lidera as mulheres na oração. Coisas que acontecem entre nós, você tem as suas histórias também. Mas pode ser que nessa noite você diga, bom pastor, mas tem um problema lá. Então eu sei que existem problemas, mas coisas que acontecem entre nós, irmãos, Deus escuta a oração. Se você tem um problema específico assim, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar aqui mais pertinho aqui. Eu queria clamar a Deus pela sua vida. Um problema específico que você tem na sua família, seja qual for o problema. Apenas a oportunidade da gente clamar a Deus. O que significa, pastor? Não estou falando para você que significa alguma coisa. Só estou dizendo que coisas que acontecem entre nós, uma delas é que Deus escuta a oração. Foi o que nós mostramos aqui. Agora, nós temos dificuldades. Deus pode responder a oração com sim, não e espera. Mas Ele não deixa de ouvir as orações. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Os irmãos também, os seus lugares. E com toda a ordem e decência, mas solte sua voz baixinha e comece a dizer para Deus. Sinta a presença doce de Jesus aqui nesse lugar. Lembre-se que Deus está aqui conosco. Ele está pessoalmente aqui. O Senhor Jesus está aqui. Ele diz, quando vocês se reunirem no meu nome, eu estarei presente. Então sinta a presença dele na sua vida. Entregue a Ele o seu problema, o que está te entristecendo, ainda que pareça difícil demais. Senhor Jesus, escuta a nossa oração. O Senhor está aqui conosco, o Senhor prometeu, eu estou afirmando esses irmãos esta verdade. Então, Senhor, glorifica seu nome na nossa vida. Ó Deus, coloca a sua boa mão sobre a cabeça deste irmão, sobre a cabeça desta irmã, e nesse gesto carinhoso do Senhor, dá-te pressa em nos socorrer. Ó Deus, escuta a nossa oração. Existem problemas de toda sorte, ó Deus, que permeiam a nossa vida, preocupações que assolam o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que o Senhor cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor disse isto, não há nada impossível para o Senhor. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes não cremos, não damos a credibilidade necessária à Tua palavra. Outras vezes, ó Deus, não damos e não cremos na possibilidade dos fatos. Perdoa-nos, Senhor. Somos frágeis. E como os discípulos, nós pedimos ao Senhor, aumenta nossa fé, nosso conhecimento do Senhor, para que nós prossigamos de forma mais fortalecida, mais ousada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura a enfermidade. Ó Deus,
abre a porta do emprego para o desempregado, aumenta o ganho desta família. Pai, abençoa esse tratamento médico, Senhor, usa os médicos, os medicamentos, ou sem isso, traga a cura, Senhor, para esse irmão e para essa irmã. Fortalece, ó Deus, esses joelhos trôpegos, enche esse coração com o Teu Espírito Santo, coloque em nós, Senhor, uma vontade incontrolável de buscarmos o Senhor. Encha-nos, possua-nos com o Teu Espírito Santo. É assim que nós Te suplicamos, Senhor, nos ajude nessa caminhada. Nós oramos assim, agradecidos, depondo diante do Senhor as nossas necessidades. Olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia. Oramos em nome de Jesus, confiados na Tua graça, no poder do Espírito Santo, no grande amor do Senhor. E no nome poderoso e precioso de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. O nome dEle e para a glória dEle. Amém.